O amor que nasceu no fim da estrada. Lucas sempre acreditou que algumas pessoas nascem para estar em movimento. Desde jovem, ele aprendeu a dormir ouvindo o barulho do motor, a acordar em cidades que não sabiam o nome e a partir antes que qualquer lugar começasse a parecer casa. A estrada era tudo o que ele conhecia. Não porque amava a solidão, mas porque se acostumou a ela. Naquela noite, a chuva caía pesada, daquelas que transformam o asfalto em espelho e deixam o mundo borrado atrás do para-brisa. Lucas dirigia há horas. O rádio falhava, o celular estava sem sinal, e o caminhão, cansado como ele, começou a dar sinais de que não aguentaria muito mais. Um barulho estranho, depois outro, até que o motor simplesmente cedeu. Ele conseguiu encostar no acostamento, respirou fundo e ficou alguns segundos parado, ouvindo apenas a chuva batendo no teto da cabine. Não xingou, não reclamou, só fechou os olhos. Desceu do caminhão com a jaqueta encharcada e olhou em volta. Nada além de uma estrada vazia, e ao longe, uma luz amarelada piscando. Lucas caminhou devagar, sentindo o frio entrar pelos ossos. Foi então que viu a placa antiga, torta, quase caindo. Pousada Horizonte. Ele hesitou, mas não havia escolha. Empurrou a porta de madeira que fez um som antigo ao abrir. O cheiro de café quente tomou o ar. Atrás do balcão estava Renata. Ela levantou os olhos devagar. O olhar era firme, mas cansado, como alguém que já tinha visto demais, mas aprendido a seguir. Boa noite, disse com a voz baixa. Lucas respondeu. Pediu um quarto, nada além disso. Renata entregou a chave, explicou onde era, sem fazer perguntas. Mas antes que ele subisse a escada, ela olhou para a jaqueta molhada, para as mãos calejadas, para o rosto marcado pelo tempo. Choveu muito para pegar estrada hoje, comentou. Lucas assentiu. A estrada sempre escolhe quando a gente para. Ela sorriu de leve, e aquele sorriso foi a primeira coisa que fez Lucas sentir que aquela noite não seria como as outras. Ele subiu para o quarto simples. Cama pequena, janela antiga, o som da chuva constante. Deitou, mas não dormiu. Algo naquele lugar o mantinha acordado, como se a estrada, pela primeira vez, tivesse decidido que ele precisava ficar. Lucas ficou alguns minutos deitado olhando para o teto manchado do quarto. A luz fraca do abajur projetava sombras que se moviam lentamente com o barulho da chuva lá fora. Ele tentou dormir. Virou para um lado, depois para outro. Mas o silêncio daquele lugar era diferente. Não era o silêncio vazio da estrada. Era um silêncio que parecia guardar histórias. Levantou da cama, foi até a janela e afastou a cortina. Do lado de fora, viu o pátio da pousada. A chuva escorria pelas telhas, o chão de terra virava lama, e sob a luz amarelada do poste, Renata fechava a recepção. Ela se moveu devagar, como se cada gesto fosse calculado. Não parecia alguém com pressa, nem alguém tranquila. Parecia alguém acostumada a estar sozinha, mesmo cercada de paredes. Lucas sentiu um aperto no peito sem saber por quê. Ele se afastou da janela e voltou a deitar. Pensou em quantas noites já tinha passado assim, em quantos quartos iguais, em quantas cidades onde nunca voltou. Sempre partia antes que alguém pudesse perguntar seu nome. Sempre partia antes que criasse raízes. Mas naquela noite, algo o incomodava. Talvez fosse o sorriso contido de Renata, ou o jeito como ela o observou por um segundo a mais do que o necessário. Ou talvez fosse apenas o cansaço. O tempo passou devagar. A chuva diminuiu. O barulho virou um sussurro constante. Foi quando Lucas ouviu passos no corredor. Leves, cuidadosos. A porta ao lado se fechou. Ele se perguntou quem mais estava ali. A pousada parecia grande demais para tão poucos hóspedes. Depois de um tempo, o estômago reclamou. Ele desceu as escadas em silêncio. A recepção estava quase às escuras, apenas uma luminária acesa sobre o balcão. Renata estava sentada com uma xícara de café entre as mãos. Parecia perdida em pensamentos. Quando percebeu Lucas, se endireitou na cadeira. Não conseguiu dormir? Perguntou. A estrada não sai da gente fácil, respondeu. Ela concordou com um leve aceno. Ficaram alguns segundos em silêncio.
Não era um silêncio desconfortável, era respeitoso. Renata ofereceu café. Lucas aceitou. Sentaram-se de lados opostos do balcão. Ela contou que a pousada ficava ali há anos, que a maioria dos viajantes passava sem notar, que poucos ficavam mais de uma noite. Lucas ouviu, sem interromper. Quando perguntou de onde ele vinha, ele respondeu, de longe. E quando perguntou para onde ia, foi sincero, ainda não sei. Renata sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Às vezes, não saber para onde ir é o que mais cansa, disse. Lucas sentiu o peso daquela frase. Ela não falava da estrada, falava da vida. E ali, naquela recepção simples, com cheiro de café e chão antigo, algo começou a se formar. Não era amor, ainda não. Era reconhecimento. Como se dois estranhos vindos de caminhos diferentes tivessem parado no mesmo ponto sem saber por quê. E aquela noite estava longe de terminar. O café esfriava lentamente entre eles. Renata segurava a xícara com as duas mãos, como se aquele calor fosse a única coisa firme naquela madrugada. Lucas observava em silêncio. Não queria invadir, mas também não queria ir embora. Havia algo naquela mulher que não pedia atenção, mas pedia a presença. Você vai seguir viagem amanhã? Ela perguntou sem levantar muitos olhos. Lucas respirou fundo antes de responder. Se o caminhão pegar, sim. E se não pegar? Aí eu fico. Ela assentiu, como quem entende mais do que demonstra. O relógio antigo da recepção marcava as horas com um som seco. Cada segundo parecia mais longo. Renata se levantou, caminhou até a prateleira atrás do balcão e pegou um pano para secar a xícara. Os movimentos eram precisos, quase automáticos. Esse lugar fica estranho de madrugada, ela comentou. Estranho como? Lucas perguntou. Silencioso demais, parece que as paredes escutam. Lucas sorriu de canto. Estrada também escuta, disse. A gente só finge que não. Ela parou por um instante. Olhou para ele com mais atenção, como se naquele momento estivesse vendo além do caminhoneiro molhado que entrou ali por acaso. Quer comer alguma coisa? Não é nada chique. Nunca precisei de chique. Renata foi até a pequena cozinha nos fundos. Lucas ficou sozinho na recepção. Observou fotos antigas penduradas na parede. A pousada em outros tempos. Pessoas sorrindo, um casal jovem em frente à mesma porta onde ele entrou. Ele não perguntou quem eram, ainda. Quando Renata voltou com um prato simples, sentaram-se novamente. Comeram devagar. Entre uma garfada e outra, histórias pequenas surgiram. Ela contou que gostava de acordar cedo, que gostava de silêncio, que não gostava de promessas. Lucas contou que aprendeu a dirigir com o pai, que nunca parava muito tempo em lugar nenhum, que não se acostumava fácil com despedidas. Os olhos de Renata desviaram quando ele falou isso. Lucas percebeu, mas não insistiu. O mundo lá fora parecia distante. A chuva tinha parado. O vento balançava a placa da pousada com um rangido suave. Renata se levantou primeiro. Melhor tentar dormir. Amanhã cedo você vai precisar de energia. Lucas concordou. Subiu as escadas mais devagar do que antes. No quarto deitou novamente. Mas agora o silêncio tinha outro peso. Não era vazio. Era expectativa. Ele fechou os olhos, pensando que aquela pousada era apenas mais um ponto no mapa. Mas no fundo, sentia que aquela noite estava plantando algo. Algo que não crescia na estrada. Algo que, se ele ficasse tempo demais, poderia mudar tudo. E Lucas nunca foi bom em ignorar sinais. A manhã chegou silenciosa. Lucas acordou antes do sol nascer, como sempre fazia na estrada. O corpo tinha esse costume. Desceu as escadas e encontrou a pousada ainda adormecida. Foi até o caminhão para avaliar o estrago. Motor aberto, ferramentas espalhadas. Não era algo simples. Vai demorar, ele murmurou para si mesmo. Quando voltou,
Renata já estava acordada, preparando café. E então? Perguntou antes mesmo que ele falasse. Não é coisa de um dia só. Ela respirou fundo. Não parecia surpresa. Pode ficar o tempo que precisar, disse. A pousada não anda cheia mesmo. Lucas agradeceu. E ficou. Os dias começaram a se repetir de forma estranha. Café pela manhã, pequenos concertos durante o dia, conversas curtas que aos poucos ficavam longas. Lucas ajudava como podia. Arrumou uma porta antiga, consertou uma luminária, reforçou a cerca dos fundos. Renata observava. Não pedia ajuda, mas aceitava. Havia algo entre eles que crescia no silêncio. Não falavam de sentimentos, falavam de rotina. Mas era na pausa entre uma frase e outra que tudo acontecia. Certa tarde, Renata levou Lucas até o fundo do terreno. Aqui era o lugar favorito dele, disse. Lucas entendeu quem era ele sem perguntar. Ele prometeu que esse lugar ia ser nosso refúgio, continuou. Virou minha prisão. A voz não tremeu, mas os olhos sim. Lucas sentiu raiva, não do homem que nunca viu, mas do que ele deixou. Naquela noite, um carro desconhecido passou devagar pela estrada. Renata congelou. Você conhece esse carro? Perguntou Lucas. Ela demorou a responder. Conheço. O carro passou outra vez. E outra. No dia seguinte, um bilhete apareceu preso à porta da pousada. Renata não mostrou para Lucas, mas ele viu o medo voltar aos olhos dela. As conversas mudaram. Renata ficou mais distante, mais silenciosa. Lucas percebeu que havia algo errado. Se tem algum problema, começou. Ela o interrompeu. Não se envolve. Ele assentiu, mas não prometeu. Naquela noite, o carro voltou. Parou. Lucas estava do lado de fora. Viu quando um homem desceu. Alto, confiante, com um sorriso que não combinava com o lugar. Então é você o motivo dela ter esquecido de mim? Disse o homem. Lucas não respondeu. O homem se aproximou. Vai embora enquanto dá tempo. Lucas sentiu algo diferente. Não era medo, era decisão. Renata apareceu na porta. Some daqui, disse ao homem. Agora. O homem riu. A estrada ensina rápido, falou olhando para Lucas. Algumas pessoas não sabem quando seguir viagem. O carro partiu, mas a ameaça ficou. Renata entrou em casa tremendo. Lucas ficou do lado de fora, olhando a estrada vazia. Pela primeira vez em muitos anos, ele não pensou em ir embora. Pensou em ficar, mesmo sabendo que ficar custaria caro. Depois daquela noite, nada mais foi igual. A pousada continuou a mesma. A estrada continuou passando, mas algo invisível tinha se instalado ali. Renata passou a trancar a porta mais cedo. As luzes ficavam apagadas por mais tempo. O rádio, sempre ligado antes, agora permanecia em silêncio. Lucas percebeu tudo, mas não pressionou. Ele passou a ficar mais atento, dormia pouco. Qualquer barulho fazia seus olhos se abrirem. Certa manhã, Renata encontrou Lucas sentado nos degraus da entrada, olhando a estrada. Você não precisa ficar vigiando, ela disse. Não estou vigiando, respondeu. Estou observando. Ela sentou ao lado dele. O silêncio entre os dois já não era estranho, era denso. Ele não vai parar, disse ela finalmente. Nunca parou. Lucas virou o rosto para ela. O que ele quer? Controle. Sempre quis. Ela contou mais. Falou de promessas quebradas, de ameaças disfarçadas de cuidado, de como demorou anos para perceber que amor não prende. Lucas ouviu tudo. Cada palavra aumentava a decisão que ele já tinha tomado por dentro. Naquela tarde, um caminhão passou buzinando. Lucas olhou automaticamente. Por um segundo pensou em como seria simples ir embora. Consertar o motor, seguir viagem, voltar para a estrada. Mas quando virou o rosto e viu Renata tentando manter a rotina, soube que não conseguiria. À noite, o carro voltou. Dessa vez parou mais perto. O homem desceu sozinho. Vim conversar, disse da porta. Renata não respondeu. Lucas ficou entre os dois. Conversa termina quando alguém decide, disse Lucas. O homem riu. Você gosta de heróis? Eles sempre chegam tarde. Antes de ir embora,
ele deixou algo cair no chão da pousada. Renata pegou depois. Era uma chave. Ele ainda acha que manda, disse ela com a voz baixa. O medo começou a se misturar com algo novo: coragem. Nos dias seguintes, Renata passou a falar mais. Lucas passou a ficar menos distante. Cozinhavam juntos, caminhavam até o fim da estrada, sentavam no fundo do terreno quando o sol se punha. Não se tocavam, mas estavam cada vez mais próximos. Até que numa noite sem chuva, Renata falou: "Se você for embora agora, eu entendo." Lucas olhou para ela. "E se eu ficar?" Ela demorou a responder. "A estrada vai cobrar." Lucas sorriu de leve. "Já cobrou minha vida inteira." Eles se beijaram, sem pressa, sem promessa, mas aquele beijo mudou tudo, porque agora não era só sobre ficar, era sobre enfrentar. E Lucas sabia, o meio da estrada sempre era o lugar mais perigoso. Depois do beijo, nenhum dos dois falou sobre o que tinha acontecido. E isso, de certa forma, tornou tudo mais intenso. Lucas passou a dormir no quarto do fundo da pousada, mais perto da saída dos fundos. Não foi combinado. Aconteceu. Renata fingia não notar, mas dormia mais tranquila sabendo que ele estava ali. Os dias seguiram com uma normalidade forçada. Clientes apareciam, café era servido, camas eram arrumadas, mas por baixo dessa rotina simples havia tensão. Renata começou a receber ligações que desligavam sozinhas. Lucas percebeu quando encontrou o telefone fora do gancho uma manhã. "Alguém ligou?" perguntou. "Engano", ela respondeu rápido demais. Na estrada, boatos começaram a surgir. No posto mais próximo, um frentista comentou: "Tem um sujeito perguntando de você." Lucas entendeu na hora. Não era sobre ele, era sobre ela. Naquela noite, o caminhão finalmente voltou a funcionar. Lucas ficou olhando o motor ligado por longos segundos. Era a saída. Renata observava da porta da pousada em silêncio. "Ele tá pronto", Lucas disse. "Eu sei." Ela não perguntou se ele iria embora. Perguntou o que realmente importava. "Se você ficar, ele vai atrás de você também." Lucas limpou as mãos num pano velho. Ele já está. O clima entre eles mudou. Não era mais só carinho contido, era urgência. Renata começou a separar documentos. Lucas passou a esconder dinheiro em lugares diferentes. Certa madrugada, ouviram algo quebrar no pátio. Lucas saiu primeiro. Encontrou um dos vidros laterais da pousada estilhaçado. Nenhuma mensagem, nenhum bilhete. Só aviso. Renata sentou no chão e chorou pela primeira vez desde que ele chegara. Lucas não disse nada. Apenas ficou ali. No dia seguinte, um carro diferente apareceu. Não era o mesmo de antes. 2 pessoas desceram. Conversaram com Renata como clientes comuns. Lucas observava de longe. Algo não batia. Quando foram embora, Renata fechou a porta e trancou. "Eles sabem", disse. "O quê?" "Que eu não voltei." O passado estava cobrando com juros. Naquela noite, Renata tomou uma decisão silenciosa. Arrumou uma mala pequena, separou apenas o essencial. Lucas entendeu sem que ela precisasse explicar. Não é fuga, é sobrevivência. Ele assentiu, mas sabia. O momento de escolha estava chegando. E quando chega, não dá mais para fingir que é só mais um trecho da estrada. Depois daquela noite, o silêncio passou a ser regra. Lucas e Renata falavam pouco, mas se comunicavam em detalhes pequenos. Um olhar prolongado, um copo deixado perto demais do outro, a porta do quarto que ficava entreaberta. A estrada, antes vazia, parecia mais movimentada. Carros desaceleravam ao passar pela pousada. Nem sempre paravam, mas olhavam. Renata começou a anotar placas em um caderno antigo, o mesmo onde antes fazia contas de despesas. Agora, não eram números, eram alertas. Lucas percebeu que ela evitava sair sozinha. Quando precisava ir ao mercado da cidade vizinha, esperava ele ir junto, mesmo sem dizer isso em voz alta. "Você não confia em mim?" perguntou uma tarde, meio em tom de brincadeira. "Confio demais", respondeu.
É nisso que mora o perigo. As noites ficaram mais intensas, não só entre eles, mas ao redor. Cães latiam ao longe, luzes surgiam na estrada e sumiam rápido demais. Certa madrugada, Lucas acordou com o barulho de um carro desligando o motor. Ficou imóvel, escutando. Passos na brita. Ele pegou uma chave de roda e saiu pela porta dos fundos. Não encontrou ninguém, mas encontrou marcas recentes de pneu bem próximas da cerca. Na manhã seguinte, Renata achou um envelope debaixo da porta, sem remetente. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Você sabe que não pode fugir disso. Ela sentou à mesa encarando o papel por longos minutos. Lucas leu em silêncio. Ele nunca escreve, sempre manda alguém falar por ele. Aquilo mudava tudo. Significava pressa. O medo começou a se misturar com algo mais perigoso. Apego. Eles passaram a cozinhar juntos, dormir mal juntos, planejar sem planejar. Lucas contou mais do passado do que pretendia. Sobre dívidas que não eram só financeiras, sobre favores cobrados com juros morais, sobre como algumas estradas não levam para frente, só em círculos. Renata ouviu tudo sem interromper. Depois contou o dela, sobre o controle disfarçado de cuidado, sobre como o amor virou vigilância, sobre o dia em que ela percebeu que ficar significava desaparecer por dentro. Eu não fugi, eu sobrevivi. Lucas segurou a mão dela com força. Naquele momento, ficou claro, já não era mais só sobre proteção, era sobre escolha. Mas escolhas custam caro. Na semana seguinte, a pousada recebeu menos hóspedes, e isso também era estranho. O telefone quase não tocava, reservas canceladas sem explicação. Alguém estava fechando caminhos. Certa tarde, Lucas encontrou o portão lateral destrancado. Ele sempre deixava fechado. Você saiu? Perguntou. Não. Não discutiram. Sabiam o que significava. Naquela noite, Lucas não dormiu. Ficou sentado, observando a estrada pela janela. Renata acordou e encontrou ele assim. Se eu for embora agora, ele começou. Ela interrompeu. Eles vão te achar. Ele respirou fundo. Se eu ficar, eu também corro risco. Silêncio. Então não é sobre ir ou ficar, é sobre quando. Lucas entendeu. O tempo estava acabando, e o passado, cada vez mais perto de bater a porta. Não para conversar, mas para cobrar. O tempo começou a perder forma. Dias passavam rápidos demais, noites lentas como castigo. Renata percebeu que já não pensava mais em voltar para lugar nenhum. O mundo tinha encolhido até aquele trecho de estrada, aquelas paredes antigas, aquele homem que agora fazia parte de cada decisão silenciosa. Lucas também mudou. O jeito despreocupado foi ficando raro. Ele começou a observar demais, a calcular distâncias, a dormir com qualquer ruído. Certa manhã, encontrou o retrovisor do carro mexido. Não quebrado, não riscado, apenas fora do lugar. Era aviso. Ele não comentou com Renata, mas ela percebeu. Você tá diferente, disse enquanto lavava a louça. Diferente como? Como alguém que sabe que está sendo observado. Lucas não respondeu, porque era exatamente isso. À tarde, um homem apareceu na pousada. Não pediu quarto, não pediu comida, apenas perguntou o preço da diária e foi embora. Mas antes de sair, olhou direto para Renata. Não foi um olhar de desejo, nem de curiosidade, foi reconhecimento. Ela sentiu o estômago afundar. À noite contou a Lucas. Ele fechou todas as portas mais cedo. Ele era novo? Perguntou Lucas. Não, era alguém que sabe demais. Depois disso, começaram a viver em turnos invisíveis. Se um dormia, o outro ficava atento. Se um saía, o outro esperava. O amor deixou de ser leve, virou resistência. Renata começou a ter sonhos estranhos. Sempre acordava no mesmo momento. Uma porta se abrindo atrás dela. Lucas começou a ter lembranças que achava enterradas. Rostos antigos,
promessas mal feitas, uma noite específica que ele evitava lembrar. Você acha que a gente aguenta isso por muito tempo? Perguntou Renata, sentada na varanda. Aguentar o quê? Viver esperando o pior? Lucas demorou a responder. Ninguém aguenta para sempre. Ela assentiu. Era exatamente isso que assustava. Na semana seguinte, a energia caiu 2 vezes. Sempre à noite. Sempre por poucos minutos. Tempo suficiente para alguém se aproximar ou ir embora. Lucas checou os fusíveis. Tudo intacto. Não era falha técnica. Era controle. Renata começou a escrever cartas que não pretendia enviar. Guardava numa caixa escondida sob a cama. Cartas para si mesma. Cartas para uma versão dela que talvez não sobrevivesse. Lucas encontrou a caixa por acaso. Não leu, mas entendeu. Eles já estavam se despedindo por dentro. Uma madrugada, ouviram passos ao redor da pousada. Dessa vez, não foram imaginação. Lucas apagou as luzes. Renata segurou a respiração. Os passos passaram bem perto. Uma sombra cruzou a janela. Depois, silêncio. Minutos depois, um carro ligou e foi embora. No chão, perto da porta dos fundos, encontraram algo deixado de propósito. Um celular antigo. Sem senha. Sem chip. Só um vídeo salvo. Lucas apertou o play. A gravação mostrava ele mesmo, anos atrás, em um lugar que ele jurou nunca mais mencionar. Renata viu o rosto dele mudar. Eles não querem você morto, ela disse baixinho. Querem que você se lembre. Lucas desligou o aparelho. Querem que eu volte. O medo agora tinha nome e intenção. Renata sentiu algo novo crescer junto com o pavor. Raiva. Eu não vou ser moeda de troca, ela disse. Você não é. Então para de agir como se fosse decidir tudo sozinho. Foi a primeira discussão real. Não gritos, mas verdades. Lucas admitiu que estava considerando ir embora sozinho. Renata admitiu que preferia enfrentar tudo do que voltar a ser controlada. O silêncio depois foi pesado, mas necessário. Porque ali ficou claro. Se algo acontecesse, seria com os dois conscientes. Não mais fugindo. Não mais improvisando. Mas o mundo não esperava decisões. Na manhã seguinte, uma viatura passou devagar pela estrada. Sem sirene. Sem parar. A placa não era da região. Lucas observou até sumir no horizonte. Renata fechou a cortina. Eles estão encurtando o cerco, ela disse. Eu sei. O que nenhum dos dois disse em voz alta era simples e cruel. O meio da história estava ficando perigoso demais para continuar indefinidamente. E o próximo passo não seria escolhido por eles. Depois da viatura, nada aconteceu. E isso foi o pior. O silêncio virou presença. Uma coisa que ocupava espaço dentro da casa, entre eles, no ar. Renata passou a reparar em detalhes que antes ignorava. Um copo fora do lugar, a porteira levemente aberta pela manhã, pegadas que não eram deles. Lucas começou a sair cedo demais. Dizia que precisava checar a estrada, buscar mantimentos, ver se o carro ainda estava seguro. Mas Renata sabia. Ele estava medindo rotas de escape. Certa tarde, ela encontrou um mapa dobrado dentro da mochila dele. Não era turístico, não tinha pontos de interesse, só caminhos secundários, trilhas, estradas de terra, algumas marcadas com caneta. Ela não confrontou. Guardou aquilo para si, como quem guarda uma ferida aberta. Naquela noite, choveu forte. A pousada ficou isolada, cercada por barro e neblina. O rádio parou de funcionar. A internet também. O mundo externo desapareceu. Renata sentiu um medo antigo voltar. Não o medo de algo acontecer, mas o medo de não haver ninguém para ver. Lucas tentou consertar o rádio por horas. Nada. Talvez seja melhor assim, ela disse. Melhor como? Se ninguém nos encontra, ninguém nos encontra. Ele olhou para ela sério. Eles sempre encontram. Nos dias seguintes, começaram a surgir pessoas estranhas. Não juntas. Nunca juntas. Um casal que pediu água e foi embora rápido demais.
Um homem que parou o carro, fingiu ligar para alguém e saiu sem olhar para trás. Uma mulher que perguntou pelo nome de Lucas, errando de propósito. Era um jogo, e alguém estava se divertindo. Renata começou a sentir o peso da escolha que havia feito. Não se arrependia, mas entendia o custo. Dormia mal, comia pouco, vivia em estado de espera. Lucas, por outro lado, parecia se preparar. Começou a treinar novamente. Flexões ao amanhecer, corridas curtas pela estrada, silêncio concentrado. O homem que ela conheceu estava dando lugar a alguém mais antigo, e isso assustava. Quem você foi antes de mim? Perguntou Renata uma noite. Alguém que não deveria ter sobrevivido. E eu? Você é a parte que não estava no plano. Ela engoliu seco. Gostar de alguém fora do plano sempre cobra um preço. Uma madrugada, Renata acordou com Lucas em pé, olhando pela janela. O que foi? Você ouviu isso? Não. Exatamente. Nenhum inseto, nenhum vento. Silêncio absoluto. De repente, uma lanterna cruzou o quintal. Depois, outra. Lucas puxou Renata para o chão. Não faz barulho, sussurrou. As luzes passaram devagar, como se mapeassem o lugar. Pararam perto da porta lateral. Alguém tentou girar a maçaneta. Trancada. Um segundo depois, bateram. 2 batidas. Secas. Esperaram. Lucas gritou a mãe de Renata com força demais. Renata sentiu o coração quase explodir. Mais 2 batidas. Depois, nada. As lanternas se afastaram. O carro ligou ao longe e foi embora. Eles ficaram no chão por longos minutos, sem se mexer. Isso foi um teste, Lucas disse. De quê? De medo, de reação, de obediência. Renata sentou devagar. E nós passamos? Ainda não. Na manhã seguinte, encontraram um envelope na porta, sem nome, sem endereço. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. Não precisam fugir, só precisam escolher. Renata sentiu raiva. Escolher o quê? Quem fica para trás, Lucas disse. O clima entre eles mudou, não por desconfiança, mas por proteção excessiva. Lucas passou a evitar que Renata saísse sozinha. Renata passou a observar cada silêncio dele. O amor começou a doer, porque amar agora significava expor o outro ao perigo. Certa tarde, Renata decidiu algo, sem avisar. Pegou o carro e foi até a cidade mais próxima. Precisava ver se existia um mundo fora daquilo. Lucas percebeu tarde demais. Quando chegou, ela já estava no mercado. Sentiu olhares, conversa cessando. Um homem deixou algo cair no chão perto dela. Quando se abaixou, ele sussurrou. Você não deveria estar aqui. Renata saiu sem comprar nada. No estacionamento, encontrou Lucas. Você ficou louca? Eu precisava respirar. Respirar mata. No caminho de volta, ficaram em silêncio. Mas algo tinha mudado. Renata não queria apenas sobreviver. Queria entender. Eles querem você, ela disse. Sim, mas estão usando o medo para te empurrar de volta. É assim que sempre foi. Então talvez a gente precise parar de reagir e começar a agir. Lucas olhou de lado para ela. Era a primeira vez que via aquele brilho nos olhos dela. Não de medo, de decisão. E isso, para quem estava controlando o jogo, podia ser o maior erro, ou o início do fim. Depois daquela conversa no carro, algo se quebrou, e algo começou a se formar. Renata não voltou a ser a mesma. Passou a observar mais do que perguntar, a ouvir mais do que falar. Lucas percebeu, não porque ela disse algo, mas porque parou de pedir permissão. Na manhã seguinte, ela acordou antes dele, saiu da cama devagar, calçou o tênis e foi até o fundo da pousada. Levou um caderno velho que encontrou numa gaveta. Começou a anotar horários, carros que passavam, pessoas que surgiam, silêncios longos demais. Quando Lucas acordou, encontrou o café feito. Renata sentada à mesa, calma demais. Dormiu bem? Ela perguntou. Mal. Eu também. Mas não era verdade. Ela não dormiu, ela pensou.
Lucas começou a sentir o peso de algo novo. Não estava mais protegendo Renata. Estava sendo observado por ela. Certa tarde, enquanto ele revisava a cerca, Renata caminhou até a estrada sozinha. Não foi longe, só o suficiente para ser vista. Um carro reduziu a velocidade. Não parou, mas voltou 10 minutos depois. Lucas viu de longe e correu. Eu disse para não sair sozinha. Eu sei. Então por quê? Porque agora eles sabem que eu não sou invisível. Ele ficou em silêncio. Eles usam você como isca, ele disse. Então vamos usar isso contra eles. Essa frase ficou no ar. Lucas não respondeu, mas naquela noite mudou o plano. Pegou o mapa novamente. Renata se sentou ao lado. Pela primeira vez, ele não fechou o caderno. Essas rotas, ela disse, não são de fuga. Não mais. São de armadilha. Ela sentiu um frio na espinha. Você vai trazer isso para cima da gente? Já está. Eu só estou cansado de fingir que não é. O rádio voltou a funcionar por alguns minutos naquela madrugada. Não uma transmissão. Interferência. Uma voz distorcida, repetindo algo como um código. Lucas anotou tudo. Renata observava. Você entende isso? Infelizmente. No dia seguinte, a pousada recebeu uma reserva inesperada. 2 homens, poucas malas, muito silêncio. Lucas reconheceu o padrão. Renata também. Eles não perguntaram nada, não reclamaram de nada, só observaram. Na primeira noite, um deles deixou o celular propositalmente na mesa da recepção. Renata pegou. A tela acendeu. Uma foto dela, tirada naquela manhã. Ela não devolveu o celular imediatamente. Guardou. Esperou. Quando entregou, olhou nos olhos do homem. Da próxima vez, pede autorização. O homem sorriu. Um sorriso sem humor. Lucas percebeu. Eles tinham passado de fase. Agora era pessoal. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Pequenas ameaças disfarçadas. Objetos fora do lugar. Portas destrancadas. Nada direto, tudo psicológico. Renata começou a ter pesadelos, sempre o mesmo. Ela acordava sozinha, a casa vazia e o som de um carro se afastando. Nunca sabia se era Lucas indo embora ou sendo levado. Certa noite, ela acordou chorando. Lucas segurou seu rosto. Olha para mim. Eu tenho medo de ser o motivo. Você é o motivo certo. Ela respirou fundo. Então para de tentar me salvar sozinho. Silêncio. Essa frase doeu mais do que qualquer ameaça externa. Na manhã seguinte, Renata fez algo definitivo. Ligou para a irmã. Não explicou tudo, mas disse o suficiente. Se eu sumir, não fala isso. Se eu sumir, você vai saber onde procurar. Lucas ouviu a conversa, não interrompeu. Depois, apenas disse: agora não tem mais volta. Nunca teve, ela respondeu. O envelope voltou a aparecer. Dessa vez, dentro da casa, sobre a mesa, sem barulho, sem aviso. Dentro, outra frase. Vocês estão demorando. Lucas fechou os olhos. Renata pegou o papel e rasgou. Eles querem que a gente escolha rápido. E nós vamos, disse Lucas. Quando? Quando parar de ser conveniente para eles. Naquela noite, Lucas saiu sozinho. Renata sabia, mas não tentou impedir. Ficou sentada, esperando, contando os minutos, pensando em tudo o que ainda não tinha sido dito. Quando ele voltou, estava machucado. Nada grave, mas o suficiente. Eles estão mais perto, disse ele. E você? Também. Renata limpou o sangue do rosto dele com cuidado. Então chega. De quê? De sobreviver em silêncio. Ela olhou nos olhos dele. Se isso vai acabar mal, vai acabar junto, ele completou. Lá fora, um trovão cortou o céu. A tempestade começou de verdade, e com ela, a certeza de que o meio da história estava se esgotando. Ainda não era o fim, mas o jogo já tinha mudado de mãos.
A tempestade durou a noite inteira. Não como algo violento, mas constante. A chuva não caía forte, ela insistia, como se o céu estivesse observando, esperando alguém errar. Renata ficou sentada na sala, luz apagada, apenas o som da água batendo no telhado. Lucas não dormia, andava de um lado para o outro, parava, olhava pela janela, voltava a andar. Você vai acabar enlouquecendo, ela disse. Eu já enlouqueci faz tempo. Ele abriu a porta do fundo. O cheiro de terra molhada entrou junto com o vento. Vai sair? Renata perguntou. Só olhar. Ela levantou. Então eu vou junto. Ele não discutiu. Caminharam poucos metros até a cerca. A mata parecia mais fechada à noite. Os sons não eram claros. Tudo parecia se mover. Lucas apontou para uma luz distante, quase invisível. Antes não tinha isso. Agora tem, Renata respondeu. Ela percebeu algo importante naquele instante. Lucas não estava mais tentando esconder a verdade. Estava cansado demais para isso. No dia seguinte, um dos hóspedes foi embora sem avisar. O outro ficou, sozinho, sentado sempre no mesmo lugar, observando. Renata decidiu provocar. Serviu café para ele. Dormiu bem? O suficiente. A estrada não costuma estar segura depois da chuva. Nenhuma estrada é segura de verdade. Ela sorriu de leve. Ainda assim, as pessoas escolhem seguir. O homem não respondeu, mas deixou algumas notas a mais sobre a mesa. Lucas viu de longe. Aquilo não era gorjeta, era recado. À tarde, o rádio voltou a chiar. Dessa vez, claro o suficiente para entender uma palavra. Entrega. Renata sentiu o estômago afundar. Entrega o quê? Ela perguntou. A gente, Lucas respondeu. Mas não havia desespero na voz dele. Havia cálculo. Ele começou a separar coisas, não roupas, objetos, papéis antigos, fatos rasgadas, um pendrive escondido dentro da tomada falsa. Renata percebeu que aquela casa guardava mais segredos do que ela imaginava. Quanto disso é sobre mim? Nada começou por você, mas agora passa por mim. Lucas parou, respirou fundo. Sim. Ela aceitou, não discutiu. Aceitar não era concordar, era entender o tamanho do problema. No fim da tarde, Renata saiu sozinha novamente, dessa vez de propósito. Caminhou até onde o sinal de celular aparecia fraco. Ligou. A chamada não completou, mas alguém atendeu. Respiração do outro lado. Nenhuma palavra. Eu sei que vocês estão ouvindo, e eu não sou o ponto fraco. A ligação caiu. Ela voltou com as pernas tremendo. Lucas não brigou, só disse: agora eles sabem que você sabe. Naquela noite, a luz acabou. Não foi queda, foi corte. Tudo ficou escuro. Silêncio demais. Lucas puxou Renata para o quarto. Fica aqui. Não, Renata. Ela segurou o rosto dele. Chega de me esconder. Passos foram ouvidos do lado de fora. Não apressados, calmos, como quem tem certeza do controle. Uma lanterna cruzou a janela, depois outra. Lucas segurou a respiração. Renata sentiu o coração bater nos ouvidos, mas ninguém entrou. As luzes voltaram minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Na mesa, um novo objeto, uma chave, sem bilhete, sem explicação. Lucas reconheceu. Do galpão antigo. O que tem lá? O que eles querem que eu esqueça? Renata segurou a chave, pesada, fria. Então vamos lá. Agora não. Quando? Quando eles acharem que a gente não vai. Ela entendeu. Jogos mentais. Na manhã seguinte, um carro diferente estacionou. Dessa vez, sem disfarce. Um homem desceu, bem vestido, confiante. Entrou como se fosse dono do lugar. Lucas, ele disse, sorrindo. Quanto tempo? Renata sentiu o gelo na espinha. O passado tinha chegado, e não pretendia ir embora rápido. O homem olhou para ela. Então essa é ela. Lucas deu um passo à frente. Não fala dela. O homem riu baixo. Ainda tenta proteger o que ama. Ainda tenta controlar o que não é seu.
Silêncio pesado. Vocês estão atrasados, e atrasos custam caro. Renata percebeu que o tempo do meio estava acabando, mas ainda havia escolhas, erradas, difíceis, perigosas, e todas elas estavam prestes a serem feitas. O homem não se apresentou. Não precisava. A forma como se sentou já dizia tudo. Escolheu a cadeira de frente para a porta, não para a mesa. Costume antigo de quem nunca vira as costas. O café aqui ainda é forte. Você sempre gostou assim, Lucas. Lucas não respondeu. Renata percebeu que aquele silêncio era estratégico. Qualquer palavra podia ser usada. Você sumiu. Some do mapa, troca de nome, troca de lugar, mas nunca muda de verdade. Ele olhou ao redor. Ainda gosta de lugares isolados. Fala logo o que você quer, Lucas. Quero terminar o que ficou inacabado. Renata sentiu que aquela frase não era sobre negócios, era pessoal. O homem se levantou e caminhou até a janela. Bonito lugar. Calmo? Não por muito tempo, Lucas respondeu. O homem sorriu. Depende de você. Ele deixou um envelope sobre a mesa. Não explicou. Saiu sem pressa. Nem olhou para trás. O som do carro se afastando ficou ecoando mais do que deveria. Renata abriu o envelope. Fotos. Antigas. Lucas mais jovem, outras pessoas, um galpão, uma estrada de terra e, por último, uma foto recente, da casa, tirada de longe. Eles estão aqui faz tempo, disse Renata. Lucas passou a mão no rosto. Sempre estiveram. Naquela tarde, ninguém apareceu. Nenhum hóspede, nenhuma ligação. Isso era pior. O silêncio agora era planejado. Lucas decidiu ir ao galpão, sozinho. Renata não aceitou. Se você for, eu vou. Não, não é negociável. Ele cedeu. No caminho, o rádio ligou sozinho, sem estação definida. Uma voz surgiu, distorcida. Não complique. Renata desligou. Eles estão brincando. Não, estão testando. O galpão parecia abandonado, portas enferrujadas, poeira acumulada, mas por dentro, organizado demais. Caixas numeradas, câmeras desligadas, mas recentes. Lucas abriu uma das caixas. Dinheiro. Muito mais do que deveriam estar envolvidos. Renata sentiu o chão faltar. Isso não é só ameaça. Nunca foi. Ela encontrou um caderno. Anotações, datas, nomes, pagamentos. Um deles sublinhado. O nome dela. Renata sentiu o sangue gelar. De quando eu estou nisso? Desde que entrou na minha vida. Ela fechou o caderno com força. Então agora eu sou o problema? Eu sou o motivo. Eles ouviram um barulho. Carro, não o deles. Luzes atravessaram as frestas do galpão. Lucas apagou a lanterna, puxou Renata para trás das caixas. Passos se aproximaram. Vozes baixas. Ele esteve aqui. Ainda está perto. Renata prendeu a respiração. Sentiu a mão de Lucas apertar a dela. Não era medo. Era pedido de confiança. Os homens não entraram. Foram embora devagar, como quem marca território. No caminho de volta, Renata não falou nada. Pensava demais. Você confia em mim? Perguntou Lucas. Confio, mas não sei se sobrevivo a isso. Ele não respondeu. À noite, o homem voltou, dessa vez com mais 2, sem ameaças diretas, sem gritos. Sentaram-se, conversaram como velhos conhecidos. Amanhã, disse o homem, você entrega o que tem no galpão. E depois? Perguntou Lucas. Depois, talvez, vocês tenham paz. Renata riu. Um riso curto. Paz não é algo que vocês entregam. O homem encarou ela. Você fala demais. Porque alguém precisa falar. O homem se levantou. Chegou perto demais dela. Pessoas que falam demais costumam desaparecer. Lucas se colocou entre eles. Chega. O homem sorriu. Amanhã, Lucas, sem truques. Eles foram embora. A casa parecia menor depois disso, como se as paredes escutassem. Renata não conseguiu dormir. Ficou sentada, olhando para a porta, pensando em todas as versões possíveis do amanhã. Lucas escreveu algo, dobrou o papel, colocou no bolso dela. Se algo der errado, não fala isso. Promete.
Ela prometeu, sem saber se conseguiria cumprir. Antes do amanhecer, Renata percebeu algo: o envelope. O homem tinha deixado apenas fotos, nenhuma exigência escrita, nenhuma prova, só medo. Eles não querem o dinheiro, disse Renata. Então o quê? Querem você de volta no controle deles. Lucas fechou os olhos, porque no fundo ele já sabia. E naquele ponto da história, Renata entendeu. O maior perigo não era o que estava acontecendo, era o que ainda não tinha começado. O amanhecer não trouxe alívio, trouxe clareza. Lucas percebeu isso quando abriu os olhos e sentiu o peso no peito antes mesmo de lembrar do motivo. Renata ainda estava sentada na poltrona, os joelhos abraçados, olhando para a porta como se esperasse alguém entrar a qualquer segundo. Você dormiu? Ele perguntou. Não de verdade. O silêncio entre eles não era vazio, era carregado de coisas não ditas. Lucas foi até a cozinha, colocou água no fogo, mas esqueceu de acender. Ficou parado, pensando. Quando você ia me contar? Renata perguntou. Ele demorou a responder. Nunca foi o plano envolver você, mas envolveu. Ele assentiu. Porque eu baixei a guarda. Ela se levantou. Andou pela casa, tocando nas paredes, nos móveis, como se quisesse se despedir sem admitir. Você percebe o que isso significa? Que não temos mais escolha? Não, ela respondeu. Que tudo aqui já acabou, mesmo que a gente ainda esteja dentro. Lucas sentiu aquilo como um soco. Ele sempre achou que controle era força, mas agora entendia que controle também prende. Eles ouviram um barulho do lado de fora. Motor. Parando. Renata congelou. Lucas foi até a janela devagar. Era só um caminhão passando. Mesmo assim, o corpo demorou a relaxar. É assim que eles vencem, fazendo a gente se destruir antes, Renata disse. Lucas pegou o caderno novamente, folheou com mais atenção, parou em uma página que antes tinha ignorado. Um símbolo, pequeno, discreto, mas conhecido. Eles marcaram tudo, ele murmurou. O quê? Cada lugar que passamos, cada decisão errada. Isso aqui não é só cobrança, é vigilância. Renata sentou à mesa. Então você nunca esteve livre. Eu fingi bem. O telefone tocou. Ambos se sobressaltaram. Número desconhecido. Lucas atendeu. Última chance, a voz disse. Às 10. Se eu não for, você não vai gostar da alternativa. A ligação caiu. Renata olhou o relógio. Faltavam 3 horas. Eles não precisam mais te convencer, já te encurralaram. Lucas respirou fundo. Ainda existe uma saída. Qual? A que eles não esperam. Ela se aproximou. Não ouse decidir isso sozinho. Ele segurou o rosto dela. Eu não vou perder você. Renata fechou os olhos por um segundo. Você já quase perdeu. Eles decidiram sair da casa, não por fuga, mas por necessidade de movimento. Foram até a estrada, o vento estava mais forte, nuvens pesadas se acumulavam. Renata percebeu um carro estacionado longe demais para ser coincidência. Lucas. Eu vi. Eles continuaram andando, sem olhar diretamente. O carro ligou, começou a seguir devagar, sem pressa, sem ameaça direta. Isso era pior. Eles querem que a gente saiba, ela sussurrou. Lucas parou de repente. Virou-se. O carro parou também. Nenhum vidro abaixou, nenhuma palavra. Depois de alguns segundos, o carro deu meia volta e foi embora. Renata sentiu as pernas falharem. Lucas assegurou. Eles estão medindo até onde você aguenta. Então não vou quebrar agora. De volta à casa, Lucas começou a separar coisas. Documentos, dinheiro, chaves. Renata observava em silêncio. Se a gente atravessar essa, ela começou. Não prometa nada, ele interrompeu. Promessas são frágeis demais agora. Ela entendeu. Sentou-se no chão. Pensou em tudo o que poderia ter sido diferente. E percebeu algo cruel. Mesmo sabendo do perigo, ela não se arrependia.
Às 9h50, o ar estava pesado. Lucas vestiu o casaco, pegou o envelope. Renata segurou o braço de Lucas. Se você sair agora, eu volto. Ela não respondeu, porque naquele mundo, voltar era uma palavra cara demais. Lucas abriu a porta, parou, olhou para ela uma última vez antes daquele momento decisivo. Confia em mim. Renata assentiu, mesmo sabendo que confiança não garantia a sobrevivência. Quando a porta se fechou, o silêncio ficou insuportável, e Renata entendeu. O clímax não começa com ação, começa com espera. E essa espera era o verdadeiro teste. Lucas não foi direto ao galpão. Ele deu a volta, parou o carro longe, desligou o motor e ficou alguns segundos parado, respirando fundo. Cada passo dali em diante precisava ser calculado. O local parecia vazio demais, nenhum carro à vista, nenhuma voz. Isso nunca era bom sinal. Ele entrou. As caixas estavam exatamente onde ele deixara, mas algo estava errado. Uma delas havia sido aberta. O dinheiro continuava lá, mas o caderno, não. Lucas sentiu o estômago revirar. Vocês são rápidos, ele murmurou. A voz surgiu atrás dele. E você continua previsível. Lucas virou devagar. O homem estava ali, sozinho desta vez, sem arma aparente, sem pressa. Onde está ela? Lucas perguntou. Segura, por enquanto. O homem caminhou em volta dele como quem avalia um objeto antigo. Você devia ter aceitado antes. Aceitar o quê? Ser escravo de novo? Ser vivo. Lucas avançou um passo. Não encosta nela. Você ainda não entendeu. Tudo isso é sobre ela. Lucas sentiu o sangue gelar. Ela é a alavanca perfeita, porque você ama, e homens que amam erram. O telefone de Lucas vibrou. Mensagem. Uma foto. Renata dentro da casa, não amarrada, mas claramente vigiada. O tempo parou. Se você fizer qualquer coisa fora do combinado, o homem disse, ela sofre primeiro. Lucas fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, algo tinha mudado. Então termina logo, ele disse. O que você quer? O homem sorriu satisfeito. Quero você fazendo uma entrega hoje à noite. Onde? Estrada Velha. Ponto cego. Sem polícia. Sem truques. Lucas assentiu. E depois disso? Depois, veremos se você merece continuar existindo. O homem saiu, sem olhar para trás. Lucas ficou sozinho no galpão, sentindo o peso da escolha esmagar o peito. Na casa, Renata percebeu que algo estava errado antes mesmo de confirmarem. O carro parou em frente. 2 homens desceram, educados, silenciosos. Você vem conosco, eles disseram. Para onde? Para garantir que ele colabore. Renata não gritou, não reagiu. Sabia que qualquer erro custaria caro. Foi colocada no banco traseiro, vidros escuros. O carro seguiu por uma estrada que ela não conhecia. Pensou em Lucas, pensou no bilhete no bolso, pensou se aquilo seria o fim. À noite, a estrada velha parecia um corredor de sombras. Lucas chegou primeiro, faróis desligados. Esperou. O carro deles apareceu. Renata desceu, inteira, mas pálida. Os olhos se encontraram. Nada foi dito. O homem apareceu logo depois. Trouxe tudo? Está no carro. Ótimo. Mas antes que qualquer troca fosse feita, outro carro surgiu. Depois outro, faróis cercando. Lucas entendeu tarde demais. Você mentiu, ele disse. Eu nunca prometi nada. Renata sentiu o pânico subir. Lucas! Não olha, ele disse. Confia. O homem deu um passo para trás. Agora acabou. E naquele exato segundo, quando tudo parecia perdido, um som rompeu a noite. Sirene. Não de polícia. Outra coisa. Mais próxima. Mais perigosa. O homem perdeu o sorriso. O que você fez? Ele rosnou. Lucas respondeu baixo. Eu também sei ligar para as pessoas erradas. Carros aceleraram. Gritos, confusão. Renata foi puxada. Lucas correu. O caos se instalou. Nada saiu como planejado. E naquele ponto do clímax, ficou claro, não haveria vencedores limpos, só sobreviventes. A estrada virou um labirinto de faróis cruzados. Gritos ecoavam no escuro.
passos correndo em direções opostas. Renata sentiu alguém puxá-la pelo braço, mas a mão escorregou quando um carro acelerou bruscamente, obrigando todos a se afastarem. Ela caiu no chão, rolou para fora da pista. O coração parecia querer sair pela boca. Renata! A voz de Lucas veio de algum lugar entre a fumaça e os faróis. Ela se levantou cambaleando, correu na direção do som. Um tiro ecoou. Não perto, mas perto o suficiente. Renata congelou. Lucas apareceu logo depois, respirando com dificuldade, o rosto sujo de poeira. Você tá machucada? Não, você. Ele não respondeu de imediato. Apenas a puxou para trás de um carro abandonado. A gente não pode ficar aqui. O homem que comandava tudo gritava ordens, mas algo tinha mudado. Os carros que chegaram não obedeciam a ele. Era outro tipo de gente, outro tipo de dívida. Isso saiu do controle, Renata disse. Sempre sai, por isso a gente vai embora agora. Eles correram pela lateral da estrada, entrando no mato. Espinhos rasgavam a roupa. O chão era irregular. Renata tropeçou, mas Lucas a segurou antes que caísse. Pararam apenas quando os sons ficaram distantes demais para distinguir. Ali, ofegantes, sujos e vivos, se olharam pela primeira vez desde que tudo começou. Eu achei que ia te perder, ela disse. Lucas apoiou a testa na dela. Eu também. Mas o alívio durou pouco. O celular de Lucas vibrou. Mensagem. Uma única frase. Isso ainda não acabou. Ele desligou o aparelho, quebrou o chip, jogou longe. Eles vão nos caçar? Renata perguntou. Talvez. Então o que a gente faz? Lucas respirou fundo, olhou para a estrada, para a escuridão, para tudo o que estavam deixando para trás. A gente desaparece de verdade desta vez. Na madrugada, pegaram um carro velho parado em um posto abandonado. Lucas sabia ligar sem chave, mais um talento que ele preferia nunca ter usado. Dirigiram por horas, sem destino definido, sem rádio, só o som do motor e da respiração deles. Quando o sol começou a nascer, Renata percebeu que estava chorando, não de medo, de exaustão. Valeu a pena? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Lucas demorou. Não sei. Então por que fez tudo isso? Ele respondeu sem olhar para ela. Porque viver sem você teria sido pior. Eles chegaram a uma cidade pequena, perto da fronteira. Lugar onde ninguém perguntava demais. Compraram passagens com nomes falsos, dinheiro vivo, poucas palavras. No aeroporto, Renata olhou em volta, esperando reconhecer algum rosto. Nada, mas o medo não ia embora. E se nos acharem? Então a gente corre de novo. Ela segurou a mão dele. Eu tô cansada de correr. Eu também, mas prefiro correr com você. Quando o avião decolou, Renata sentiu algo diferente. Não era felicidade, era escolha. Eles estavam deixando tudo: família, passado, identidade. Mas não estavam mais sozinhos. Enquanto o avião subia, Lucas fechou os olhos. Sabia que aquele não era o fim da história, mas era o fim daquela vida. E às vezes, isso já era o suficiente para recomeçar. O avião pousou ainda de madrugada. A cidade era fria, silenciosa, indiferente a quem chegava ou partia. Lucas e Renata caminharam pelo saguão sem trocar muitas palavras, não porque não tinham o que dizer, mas porque tudo parecia grande demais para caber em frases simples. Do lado de fora, o vento cortava a pele. Renata puxou o casaco para mais perto do corpo. A gente chegou mesmo, ela murmurou, como se ainda não acreditasse. Lucas assentiu. Chegou, mas não acabou. Eles pegaram um táxi velho, desses que não fazem perguntas. O motorista não olhou 2 vezes para eles, apenas dirigiu. Durante o trajeto, Renata observava a cidade pela janela. Prédios antigos, ruas estreitas, pessoas apressadas indo viver vidas que não sabiam que quase tinham sido perdidas. Você acha que eles ainda vão nos procurar? Ela perguntou. Lucas demorou a responder. Acho que sim. Então por que eu sinto silêncio? Ele olhou para ela.
porque pela primeira vez a gente escolheu um ao outro sem pedir permissão. O táxi parou diante de um pequeno hotel, nada luxuoso, nada chamativo, exatamente o que precisavam. No quarto, Renata largou a bolsa no chão e sentou na cama. O corpo finalmente cedeu. As lágrimas vieram sem aviso. Lucas ajoelhou na frente dela. Ei, acabou. Não acabou, ela respondeu, chorando. A gente perdeu tudo. Ele segurou o rosto dela com cuidado. A gente perdeu coisas, mas não tudo. Renata respirou fundo. Eu perdi a vida que achava que tinha e ganhou a que escolheu. Ela riu entre lágrimas. Você sempre fala como se tivesse certeza. Não tenho, só sei que não me arrependo. Eles ficaram ali por muito tempo, sem pressa, sem planos, só sentindo o peso dos últimos dias sair do corpo aos poucos. Nos dias seguintes, aprenderam a ser invisíveis, mudaram rotinas, mudaram roupas, mudaram até a forma de andar. Lucas arrumou trabalho em um porto, nada que chamasse atenção. Renata passou a ajudar em uma pequena cafeteria. O salário era pouco, mas o silêncio era muito. À noite, deitados lado a lado, às vezes o medo voltava. E se um dia baterem na porta? Renata perguntou certa vez. A gente abre juntos. Ela segurou a mão dele. Promete que se tudo acabar vai valer a pena. Prometo que cada segundo com você valeu. Meses se passaram. O perigo foi ficando distante, não porque desapareceu, mas porque deixou de dominar. Renata começou a sorrir de novo. Lucas começou a dormir sem sobressaltos. Eles aprenderam algo que nunca tiveram antes. Paz não é ausência de medo, é escolher apesar dele. Um dia, caminhando pela rua, Renata parou. Você já pensou em voltar? Às vezes. E? Ele respondeu sem hesitar. Não para a vida que tentaram nos impor. Ela sorriu. Eu também não. Naquela noite, sentados na bacana do pequeno apartamento que agora chamavam de lar, observaram a cidade adormecer. Se alguém me perguntasse se faria tudo de novo, Renata começou. Você faria, Lucas completou. Ela assentiu. Faria, mesmo sabendo do medo, mesmo sabendo da dor. Lucas a puxou para perto, porque o amor não salva a gente do mundo, mas salva a gente de viver uma mentira, ela concluiu. Eles ficaram ali em silêncio, não como fugitivos, mas como sobreviventes. E se um dia o passado os encontrasse, eles sabiam, não estariam mais sozinhos, porque algumas histórias não terminam com segurança, terminam com escolha, e aquela tinha sido a escolha mais verdadeira que eles fizeram.